Rádio Catedral apresenta Terço da Misericórdia. As almas que rezarem nesta hora o terço serão envolvidas pela minha misericórdia durante a sua vida. Vigia esperando a aurora, qual noiva esperando amor. É assim que o servo espera a vinda do seu Senhor. É assim que o servo espera a vinda do seu Senhor. Ao longe o galo vai cantar seu canto, o sol no céu vai estender seu manto. Na madrugada eu estarei desperto, que já vem perto o dia do Senhor. Vigia esperando a aurora, qual noiva esperando. E aquele boa tarde especial para você que sempre nos acompanha, nossos ouvintes queridos. E ainda ontem recebemos essa notícia, né? E nós queremos pensar na festa que está no céu, né? Pela chegada do Monsenhor Jonas Abib, esse grande homem, esse admirável homem, grande pregador, uma inspiração para tantos de nós, para o nosso povo de Deus, mas sobretudo para os sacerdotes, pelo seu exemplo de amor e fidelidade à igreja. Então nós queremos hoje louvar a Deus por essa certeza de que está uma festa no céu com a chegada dele, e nós queremos deixar no coração tantas coisas bonitas que ele deixou de herança espiritual, né? Tantas pregações, tantas experiências maravilhosas do Espírito Santo. A gente só tem hoje a agradecer por tudo que ele foi e sempre será no coração da gente. E queremos estar também em comunhão com toda a comunidade Canção Nova, diante dessa perda sentida, né, do fundador. Boa tarde, Antônio. Boa tarde, Padre Gleuson. Boa tarde, queridos ouvintes e amigos da família Catedral. Boa tarde, Eliane. Boa tarde, Zenóbia. E nós queremos também lembrar os irmãos que estão acompanhando, né, que vai acontecer durante esses 3 dias, né, as exéquias lá na Canção Nova, e as pessoas estão sendo convidadas a participar. Está tendo as missas de corpo presente, está se chegando, né, todos os irmãos da comunidade de várias partes do Brasil e até fora do Brasil, e por isso então são 3 dias dessas exéquias. Então as pessoas que quiserem lá fazer, né, a sua última homenagem, o seu último adeus, né, será muito bem-vindo lá na comunidade Canção Nova. Nós queremos também agora enfatizar a importância, o valor desse tempo sagrado que nós estamos vivendo, né? E nós acabamos de ouvir essa canção na voz do Padre Jonas, e é uma canção tão especial que nos põe diante desse mistério, né? É preciso aprender a esperar no Senhor, né? E nós precisamos ser vigilantes e orantes diante de todos os desafios que a vida espiritual nos impõe, estarmos firmes de que o Senhor tem algo de especial para nós, reservado para nós. E assim a gente vai caminhando nesse tempo. Domingo foi o domingo da alegria, né? Onde nos lembra a liturgia que nós precisamos viver esse tempo com esperança. E que o nosso Natal seja um Natal abençoado, né? Eu sei que você está aí persistindo, né? Construindo nesses dias, né, um itinerário de fé. Então está acompanhando aí na simbologia do Advento, a coroa do Advento, que tem toda essa beleza especial no coração das nossas comunidades de fé. E aí você foi firmando aí no seu coração a palavra, aquilo que Deus tem para você. Eu tenho certeza que você vai ter um Natal fecundo de bênçãos e graças. E eu quero desde já colocar aqui o coração de tantas pessoas que estão entrando através do nosso Instagram da Rádio Catedral, e também pelo meu Instagram, muita gente aqui entrando, colocando suas intenções, seus pedidos. Que o Senhor Jesus hoje nos toque de maneira muito especial nessa tarde que Ele preparou para nós. Quero colocar mais uma vez aqui a saúde da minha mãe, que graças a Deus está sendo bem acompanhada pelo médico, mas está bem.
Quero rezar também pela Norma Telma. Quero também colocar em oração a mãe do padre Tiago Sardinha, né, que está internada. Estamos aí acompanhando em oração também ela. Quero rezar pelo Jorge Rocha de Oliveira, a Dadá e a Sueli Bittencourt lá de Niterói, que sempre nos acompanham, Vilma Henriques, Joana Angélica, a nossa querida Lourdinha, que está sempre, né, sintonizada com a gente, Ivete Pimenta lá de Copacabana, Ana Rezende, Noêmia Cerqueira, que está lá na Bahia, mas deve estar nos ouvindo, Maria Cristina Fernandes, Safira Moura, Maria de Lourdes Camacho, Dalma Cordeiro, Márcia Brito, Valéria Brito. Também queremos colocar aqui as famílias da Sheila Amaral, um mês de falecimento, do Antônio Carlos Fernandes, e todos os familiares e irmãos da Canção Nova pela perda do nosso Monsenhor Jonas Abib. E eu quero desde já colocar você, o seu coração, seus pedidos, suas intenções, e queremos agora colocar as intenções que chegaram através dos nossos atendentes aqui da rádio. Diz aí, Antônio. Então, Padre Gleuson, rezamos hoje nesse Sexta da Divina Misericórdia por Ana Lúcia de Vista Alegre, Maria Isabel e toda a sua família, Paulo César, André Luiz, Cláudia, Gabriel, Pedro, Cristiane, Mateus, Maurício, Juliana e todos da família. Por Aparecida Simões, sua filha Márcia Simões e todos das famílias Cruz, Simões, Pinto, Tavares e Medeiros. Por Roberto de Natal, do Rio Grande do Norte, Rosimar de Bento Ribeiro, Evaldo Jorge, Marco Antônio Duarte, Michael Mendes Casari e sua filha Letícia de Brito Casari, e por todos da família. Júlio César e seu pai Luiz, Hilda de Paula Almeida, que completou 90 anos, e toda a sua família, por todos os representantes e animadores paroquiais da Rádio Catedral. Pedimos pela saúde de Vânia, de Parada Angélica, Valdecir e Valdemir. Pela saúde de Lívia de Carvalho Souza, Renato Carvalho, Tiago e Lívia de Carvalho Souza e Arli Bastos Carvalho. Pela saúde de José Carlos Rosa Lages. Pela saúde de Verônica Viana Teixeira da Silva. Pela saúde de Osana Esquiavo, do bairro de Cosmos. Pela saúde de Vera Nóbrega Ferreira, Rômulo Ferreira, Sérgio Gonçalves Viana e Maria das Graças, Janete Gonçalves, Ivan Correia, pelas famílias Severo Barbosa Siqueira, Gonçalves e Andrade, pela saúde de Gildele Rodrigues dos Santos, Maria de Fátima Pereira, do Jardim Catarina, de São Gonçalo, Natalino Silva, do bairro do Meia, Luciano, amigo da rádio, e seus pais, Francisco e Cléia, pela saúde de Isabel, da paróquia de Santa Bárbara e Santa Cecília, de Vigário Geral, pela saúde de Marilda Paula de Almeida, Mauri de Paula Almeida, pelo casal Washington Aldi Ferreira e Marlene Paula de Almeida, pelas intenções de Ana Maria Vieira dos Santos, Denise Gomes e seu filho Pedro Coelho, pelas intenções de Claudinei Barbosa, ele é lá de Londrina, Paraná, está nos acompanhando nesse momento. Ele pede um emprego para ele, pede também por sua esposa Fátima e sua filha Betina, que hoje faz 11 anos, e ação de graças pelos 34 anos de casados de Rosa Maria Ribeiro da Silva e Mauro da Silva, do bairro de Vigário Geral. Ação de graças pelos 40 anos de vida de Carla França. Ação de graças pelos 97 anos de Francisca Maria de Paula. E ação de graças também por Arthur, que ele é neto da Rosa Maria e do seu esposo Mauro, né? São filhos da Dayana e do Mauro, né? Do Mário, né? Arthur fez 4 anos, parabéns, Arthur. E pedimos pela alma de Wellington
falecido há 5 meses e 12 dias, pela alma do nosso saudoso Monsenhor Jonas Abib, fundador da comunidade Canção Nova, né, que faleceu ontem, no dia de Nossa Senhora de Guadalupe. E desejamos também os nossos sentimentos para todos os seus filhos espirituais, né, da comunidade Canção Nova, de Cachoeira Paulista. Pedimos também pela alma de Sueli, falecida em 5 de abril de 2009, pela alma de Lília Liberato de Brito Casari, por todas as almas do purgatório e por todos vocês que nos acompanham pelas redes sociais, por todos vocês que enviaram suas intenções também pelo WhatsApp, embora não tendo ouvido falar as suas intenções, mas estamos orando por todas elas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Se você puder e quiser, repouse a mão sobre o seu coração agora e vamos todos juntos professar a nossa fé. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. E nesse primeiro mistério, eu gostaria de voltar ao número do diário que é bastante conhecido de todos nós, mas é sempre oportuno a gente estar sempre recordando, falando sobre o que significa essa hora da misericórdia para nós fiéis. Todas as vezes que ouvires o bater do relógio às 3 da tarde, deves mergulhar todo na minha misericórdia, adorando-a e glorificando-a. Implora a onipotência dela em favor do mundo inteiro, especialmente dos pobres pecadores, porque nesse momento a misericórdia foi largamente aberta para toda a alma. É o número 1572 do diário, 1572 do diário de Santa Faustina. Vejam, meus irmãos, então nós entendemos o sagrado dessa hora, o quanto esse momento é o momento onde nós podemos beber de graças e bênçãos pela entrega de Jesus por nós. Nós queremos hoje apresentar todos os nossos corações, nossos anseios. Estamos vivendo esse tempo sagrado junto com toda a igreja e a liturgia vai nos inspirando propósitos, vontade de viver um Natal diferente, estarmos atentos ao que a palavra do Senhor está a nos dizer, a pedir de nós, e que cada coração se ponha diante do Senhor. E a gente possa entender a voz que clama no deserto, dizendo: preparai o caminho do Senhor, endireitai-lhe suas veredas. Essa é uma imagem muito pertinente, oportuna para esse tempo sagrado. E a gente sabe por onde passam essas realidades no íntimo do nosso coração, onde Deus está pedindo nossa preparação,
onde Deus está pedindo o nosso empenho, o nosso esforço, né? Nosso zelo sagrado pelas coisas que se fazem mais fundamentais e essenciais para vivermos um Natal fecundo, um Natal mais espiritual, um Natal mais de Deus. Você sabe do que Deus está falando, né? Cada um de nós no íntimo do coração. E eu queria, neste momento, colocar todas as pessoas que estão vivendo esse toque precioso de Deus. Eu tenho ouvido muitas dessas experiências nas confissões, nas partilhas espirituais, pessoas que estão sendo inspiradas a fazer esse caminho com a igreja e pensar no Natal diferente nos seus corações. Eu rezo por você agora de maneira muito especial. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Bem mais perto já se pode ver a esperança chegando, sem as honras de um rei, sem carruagem, sem o brilho do ouro. O seu reino não pertence aqui, mesmo assim venha ele ouvir e lhe rendem louvor com mantos e com palmas. Vem, coroado ele vem, adorado ele vem, a ele a honra e a glória, toda a realeza, Cristo Salvador chegando está. Coroado ele vem. Que beleza! A esperança chegando. É esse o anúncio que nós ouvimos durante toda a liturgia. Nós estamos recebendo a cada dia as belas profecias messiânicas. Através da boca do profeta Isaías, vamos sendo profundamente tocados, né? Eu volto ao texto de Isaías no capítulo 11, que é um texto clássico do tempo sagrado do Advento, onde diz: um renovo sairá do tronco de Jessé, e um rebento brotará de suas raízes. Sobre ele repousará o Espírito do Senhor, e espírito de sabedoria e de entendimento, espírito de prudência e de coragem, espírito de ciência e de temor do Senhor. Sua alegria se encontrará no temor do Senhor. Ele não julgará pelas aparências e não decidirá pelo que ouvir dizer, mas julgará os fracos com equidade, fará justiça aos pobres da terra, ferirá o homem impetuoso
com uma sentença de sua boca, e com o sopro dos seus lábios fará morrer o ímpio. A justiça será como o cinto dos seus rins, e a lealdade circundará os seus flancos. Então o lobo será hóspede do cordeiro, a pantera se deitará ao pé do cabrito, o touro e o leão comerão juntos, e um menino pequeno os conduzirá. A vaca e o urso se fraternizarão, suas crias repousarão juntas, e o leão comerá palha com o boi. A criança de peito brincará junto à toca da víbora, da serpente, e o menino desmamado meterá a mão na caverna da áspide. Meus irmãos, que beleza! São expressões muito fortes para dizer que a presença de Jesus, a presença do Messias, quer trazer reconciliação no meio de nós, quer trazer paz e fraternidade. E eu quero convidar agora, especialmente o seu coração que nos acompanha, a rezarmos por todas as famílias que estão divididas, por todos os irmãos que precisam do perdão, de se reconciliarem, de se abraçarem na fé. É tão lindo quando a gente pensa, Jesus consegue despertar em nós o que há de mais belo dentro do nosso coração. E esse é o mistério do Natal. E essa é a esperança que se acende pelas palavras proféticas que vamos recebendo a cada dia no Sagrado Advento. E isso pode se tornar concreto aí para você, no seu ambiente, junto aos seus, junto ao coração daqueles que especialmente você quer pedir por eles nessa tarde. Que essa fraternidade, esse amor se torne concreto, que a gente possa se ajudar uns aos outros, que possamos estar atentos àqueles que precisam de nós, que nós estejamos sensíveis ao que Deus está deixando em nossos corações por essa bela liturgia que nos inspira a caminhar de maneira profunda na fé. E quem vai estar rezando agora com a gente nesse sentido é a Márcia Barcelos, que é de Irajá. Boa tarde, Márcia. Caiu. Caiu? Então, a gente deixa um beijo para Márcia. E vamos rezar aqui nessa intenção. Podemos então rezar, Antônio, juntos? Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Voz vindo da montanha, ouço cada dia melhor, ouço uma voz vindo da montanha, e
clamar. Preparai o caminho, preparai o caminho, preparai o caminho do Senhor. Preparai o caminho, preparai o caminho, preparai o caminho do Senhor. Vejo um rei sobre a montanha, vejo cada dia melhor. Vejo um rei sobre a montanha, e eis uma voz a clamar. Preparai o caminho, preparai o caminho, preparai o caminho do Senhor. Preparai o caminho. Que beleza, meus irmãos. Que maravilha essa canção que é tão forte, tão marcante para esse tempo sagrado do Advento. Nós ouvimos tantas vezes sobre essa voz, essa misteriosa voz que ressoa no deserto. Preparai o caminho do Senhor, endireitai-lhe suas veredas. Nós sabemos o quanto a casa de Israel precisava se dar conta dessas palavras, da força dessas palavras, e por isso o precursor foi um sinal especial, preparando a vinda do Senhor Jesus. E hoje, mais uma vez, essas palavras se atualizam. Essas palavras, mais uma vez, tomam força em nossos corações. E eu sei o quanto nós estamos inspirados a viver um Natal especial, prepararmos a vinda do Senhor, a vinda definitiva, que nós não sabemos quando se dará, mas sabemos que precisamos estar com as nossas lamparinas, com o suficiente azeite, porque sabemos que o Senhor virá e que uma hora Ele virá e precisamos estar prontos. Por isso essa vida é uma contínua preparação, é uma permanente preparação. Precisamos estar em dia com a caridade, precisamos estar em dia com o amor pelos irmãos, precisamos estar em dia com a palavra de Deus, com aquilo que o Senhor espera de nós, precisamos estar em dia com o Espírito Santo. Por isso, todos os dias precisamos pedir o batismo no Espírito Santo, uma efusão poderosa que possa gerar em nós um fervor, um comprometimento maior com o Evangelho, uma vontade de ser mais de Deus, estarmos mais atentos a tudo que o Senhor tem reservado ao coração daqueles que o amam. Essa é uma batalha minha, sua, de cada um de nós. O Senhor sabe dos esforços, das batalhas interiores que cada um tem, sabe daquilo que trazemos nessa tarde, mas essa decisão passa pelo coração de cada um diante daquilo que Deus tem de especial para nós. Pense nisso. Hoje nós queremos firmar cada vez mais um propósito de querer um Natal onde as nossas experiências de comemorar, de celebrar, tenha no centro o Senhor Jesus. Tenha no centro o Senhor Jesus. Eu quero mais uma vez aqui colocar essa intenção por todos os nossos enfermos. Nós sabemos que há muitas pessoas que nos acompanham, que estão doentes, que estão trazendo também aí as suas expectativas, né, de resultados para os seus tratamentos. Muita gente que coloca também sua medicação nesse momento, pedindo ao Senhor, né, que seja cortado todos os efeitos colaterais, né, pessoas que estão na batalha. Eu sei que há muitos irmãos que nos acompanham e que esse momento seja um momento de força, de fé, de esperança ao coração dos nossos doentes. E tem alguém que está na linha para falar com a gente, para rezar com a gente. Boa tarde. Boa tarde. É a Márcia? É a Márcia, é que tinha caído. Pronto, que bom que a gente conseguiu falar com você, Marcinha. Você é de Irajá, né? Qual paróquia? Irajá, é Santa Efigênia e Menino Jesus de Praga. E o nosso pároco aqui é o padre Ronaldo Fernandes. Mande um abraço para ele. Mando sim.
E qual a sua intenção especial, filha? Eu coloco, né, agora nesse horário da misericórdia, toda a minha família, meus filhos, né, Lucas, Luano, Hamilton, coloco meu netinho de uns 2 aninhos, coloco também, né, pela vida e o dom, né, do Dom Orani, né, que o Senhor possa fortalecer cada dia mais a vida dele na fé, que é o nosso pastor, né. Com certeza. Todos os padres, todos, incluindo todos, o Senhor, todos os padres que estão nessa missão, né, de salvar almas para o céu, né. Peço por todos da catedral, pelo Antônio, esse irmão e amigo que está aqui com vocês. Peço por toda a família Figueiredo, Barcelos, Amaral, Santos, Gomes e Melo. Maravilha. Vamos então rezar juntos? Da Santa Efigênia, por todos os paroquianos. Maravilha. Um beijo no coração de cada um deles. Vamos rezar então juntos? Vamos juntos. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Márcia, Deus te abençoe. Um santo advento para você e sua família. Amém. Obrigada, Padre. As tuas palavras, nelas encontro um novo viver. Anseio, Senhor, por tuas palavras, nelas se oculta o teu santo querer. Palavras que me... Que beleza, meus irmãos. A gente sabe que as palavras do Senhor, elas vão imprimindo no nosso coração uma nova vida, um novo olhar para todas as coisas. Isso é maravilhoso, né? A gente lembra daquela profissão de fé bonita de Pedro, né? Quando Jesus estava pregando, imaginem, as pessoas começaram de alguma forma a resistir às palavras do Senhor, né? Quando ele estava fazendo o discurso do pão da vida, diz o texto que algumas pessoas começaram a ir embora e não querer aceitar as palavras de Jesus. E o que Jesus fez? Jesus não adaptou o seu discurso, não quis ele de alguma forma empobrecer o seu discurso, mas firmou a sua verdade. E virou para os discípulos que estavam ali próximos dele e disse: se vocês quiserem ir embora, vocês também podem ir embora. Nesse momento, Pedro toma a palavra solenemente e diz: a quem iremos, Senhor? Só tu
tens palavras de vida eterna. Só tu tens palavras de vida eterna. Hoje também, o seu coração, o meu coração, o nosso coração é impelido a também fazer essa profissão de fé. Sobretudo quando nós entendemos que o Natal é a festa da palavra encarnada, o verbo que se faz carne e habita entre nós. Logo então, a palavra ela tem um lugar muito especial durante esse período sagrado do Advento, para que a gente possa afirmar os nossos compromissos com Jesus, para que a gente possa deixar o nosso coração ser dobrado à vontade do Senhor. E eu aqui coloco o coração de tantas pessoas que estão vivendo esse momento e que agora nos acompanham, o pessoal que está entrando aqui através, né, do meu Instagram e também através do Instagram da nossa rádio. Quantas pessoas que vão entrando para rezar com a gente e que de alguma forma estão sendo alcançados por essa palavra. Essa palavra que para nós não é apenas uma palavra. Essa palavra para nós é uma pessoa. É um mistério da palavra que se encarna. Então é o próprio Jesus. Jesus é a palavra. Você está entendendo? O que essa força desse mistério pode realizar em nós quando a gente entende que Jesus é a palavra. Jesus é a palavra. E é por isso que ele tem um poder especial sobre o nosso coração para nos fortalecer. E eu rezo por todas as pessoas que estão vivendo esse momento de despertar na fé. E quem vai estar junto com a gente rezando é a Helenita. Boa tarde, Helenita. Boa tarde, padre. Sua bênção. Deus abençoe. Helenita, qual é a sua paróquia? Você é do Parque Colômbia, né? Isso, Pavuna, a paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, do Padre Geraldo e Padre Marcos. Mande um grande abraço para eles. Sim, pode deixar. E qual é o seu pedido especial, sua intenção? Eu peço especialmente para um casal lá da igreja, Ana Cláudia e Serginho, que estão completando hoje 25 anos de casados, boda de prata, né? Aí mais tarde vai ter uma missa, então peço pela vida deles e pela minha família e pela família do mundo inteiro. Maravilha, vamos então estar rezando juntos, Helenita. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. E pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Filha, que Deus abençoe. Um santo advento para você. É com Deus. Sei que verei os benefícios de Deus na terra dos vivos. Sei que verei os benefícios de Deus na terra dos vivos. Espera nele.
É essa a grande expressão forte desse tempo do advento, esperar no Senhor, esperar nele. Ele sabe bem do nosso coração. Hoje o Evangelho fala de uma coisa tão forte, né? Jesus chega a dizer que as prostitutas e os ladrões podem nos preceder no reino, porque o que importa para Jesus é a nossa verdadeira atitude. Ele usa uma parábola para falar para os chefes dos sacerdotes, os anciãos, de 2 filhos. O primeiro diz que não vai seguir ali o trabalho do pai, mas vai, acaba por ir. O outro diz que não, o outro diz que vai, mas não vai, né? E aí Jesus dobra o coração dos seus ouvintes, dizendo: quem é que na verdade fez o certo? É aquele que tornou a sua atitude concreta, né? Por isso o Senhor privilegia a nossa atitude, né? Nós precisamos estar conscientes do que nós precisamos realizar pelo reino de Deus. Que hoje cada coração possa pensar nisso. Hoje celebramos Santa Luzia, uma grande mártir da fé, que testemunhou esse zelo, essa fidelidade. Vamos então pedir a ela, que é a padroeira dos deficientes visuais, que possa interceder por eles e por todos nós, que a gente possa enxergar as coisas com os olhos de Deus. Com os olhos de Deus. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós, Deus Santo, Deus forte, Deus imortal. Tende piedade de nós e do mundo inteiro, Deus Santo, Deus forte, Deus imortal. Tende piedade de nós e do mundo inteiro, Deus Santo, Deus forte, Deus imortal. Tende piedade de nós e do mundo inteiro. Levanta-se Deus, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, de São Miguel Arcanjo e de toda a milícia celeste, sejam dispersos seus inimigos e fujam de sua face todos os que o odeiam. Antes de dar a bênção, a gente tem aqui alguns convites especialíssimos. Agora já se aproxima a nossa festa de Nossa Senhora do Parto, lá no centro da cidade, né, onde está situada a nossa missão. Então, eu queria convidar vocês a estarem com a gente. Será dia 18 de dezembro, o dia dela, né, o dia da padroeira. Nós teremos uma missa às 9 horas da manhã. Às 9 horas da manhã. O que vai favorecer que as pessoas, mesmo aí participando e acompanhando a Copa, né, o final da Copa, poderão participar com a gente de manhã às 9 horas lá na Igreja Nossa Senhora do Parto, pelo dia da nossa padroeira. Nós vamos preparar, né, esse dia de forma muito especial, um tríduo, e onde durante 3 dias terá uma programação intensa, né? 15 e 16 nós vamos fazer os 2 dias do tríduo na missa de 12h15 e no terceiro sábado às 10 horas da manhã com a nossa missa da restauração. Né? Quero lembrar que no dia 15 e 16 nós vamos
ter a festa externa. Nós conseguimos as devidas autorizações com a Sete Rio, com a prefeitura, então a gente vai fechar a rua, né? Vamos ter as barraquinhas com aquela quermesse bonita, e eu desde já quero convidar vocês a estarem com a gente. Vai ser de 10 às 20 horas, quinta e sexta, vai ter essa festa externa ali fora, vai ser uma mobilização bonita, e eu preciso que vocês estejam lá com a gente, para que a gente faça uma festa bem especial para Nossa Senhora do Parto, né? Já bota aí na sua agenda, já separa aí para você estar com a gente, 15 e 16, de 10 às 20, nós vamos ter a missa meia de 15, nós vamos ter o terço mariano, nós vamos ter uma cantata de Natal muito bonita lá da paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro do Grajaú. No sábado a gente vai ter a nossa bailarina, uma menina que é da comunidade Shalom, que vai fazer uma dança linda em homenagem a Nossa Senhora. Quer dizer, os dias vão ser especiais e eu espero vocês lá para estar com a gente. A gente já está divulgando nas redes sociais e eu quero que vocês peguem lá a arte e comecem a compartilhar com seus amigos, né? Quero lembrar também que nas barraquinhas, né, na organização das barraquinhas, nós estamos precisando de doce. Eliane está aqui desesperada, que ela quer que tenhamos bastante doce para os 2 dias. Então, quem quiser pode fazer contato com ela, né? Ah, eu posso dar uma torta, eu posso dar uns quindezinhos, assim, um bolo de aipim, assim, né? Coisa. E aí, como é que ela faz contato? O meu telefone é 999-03-1207. De novo? 999-03-1207. Qualquer doce é bem-vindo, qualquer um que você puder doar. E a gente lembra também que o telefone da igreja é bem fácil de você gravar, né? Você pode também fazer contato através da igreja, a secretaria, 2292-8892. Olha como é fácil, 2292-8892. Diz aí, Antônio. Então, padre, nós estamos convidando todos vocês que nos acompanharam nesse terço da Divina Misericórdia para ligarem para a Rádio Catedral 3231-3560 e se inscreverem para rezar o terço da Divina Misericórdia ao vivo aqui pelo telefone. E também você pode se inscrever para rezar na quinta-feira às 20 horas o terço mariano. Então liga para nós, 3231-3560, e aí você fala: quero me inscrever para rezar o terço da misericórdia ao vivo pelo telefone, ou então quero me inscrever para rezar o terço mariano quinta-feira às 20 horas. E lembrando a todos a nossa chave Pix, para que você possa nos ajudar a atingir a meta, né? Hoje nós estamos com 42%. E hoje já é dia 13 e nós precisamos alcançar os 100%. Então nós contamos com cada um de vocês, né? O Padre Gleuson vai falar para você aí a chave Pix, que é o nosso CNPJ, e você possa tomar nota, fazer um Pix para nós, nos ajudar conforme você puder e compartilhar a nossa chave Pix com os contatos de vocês. Isso, pega aí a sua canetinha, o seu lápis para anotar direitinho, rapidinho, ou pode anotar diretamente no telefone, para você poder já saber a chave Pix da Rádio Catedral, CNPJ 3579-0001-0001-75. 3579-7968-0001-75. Maravilha? Maravilha. E qualquer dúvida você pode tirar através do telefone 3231-3560. Nossos atendentes estão prontos lá para dar todas as informações. Quero lembrar que amanhã eu estarei, celebrarei 12h15 e à noite eu estarei na paróquia Nossa Senhora da Vitória, às 19h30, uma missa da restauração. E lembro que agora a gente também vai estar, é uma nova experiência, a gente vai estar no Campo Golfe da Barra. Eu estarei celebrando agora também, todas as quartas-feiras lá, às 16 horas, 4 da tarde, uma missa de cura e libertação.
né? Então, todas as quartas-feiras no campo, quem não conhece, é um lugar lindo, é uma capela de São Francisco de Assis. O fundo do presbitério é em vidro, né? E a gente consegue avistar todo o campo do golfe. É um lugar muito bonito e vai ser um momento de graça lá. Quero que a gente possa estar junto, tá bom? Então, Campo do Golfe da Barra, agora todas as quartas-feiras, 4h da tarde. E amanhã eu estarei na Paróquia Nossa Senhora da Vitória às 19h30 e sempre 12h15 lá na nossa igreja Nossa Senhora do Parto, esperando por vocês, nossa missão, tá bom? Vamos receber a bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Nossa Senhora, pela intercessão de Santa Luzia no dia de hoje, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Uma tarde abençoada para você. Você ouviu agora Terço da Misericórdia,